Então, isso é realmente uma reunião mais para sondar um pouco, e o presidente Putin me convidou para me envolver. Ele quer se envolver. Eu acredito que ele quer encerrar isso. Já disse isso algumas vezes e fiquei desapontado, porque às vezes tenho uma ótima ligação com ele, e logo depois, mísseis são lançados contra Kiev ou outro lugar qualquer, e você vê 60 pessoas caídas na rua, morrendo. Eu disse, isso é frio. É frio, mas é uma guerra violenta. De 5.000 a 7.000 pessoas por semana estão morrendo. E veja, não há ninguém daqui. São todos russos e ucranianos e algumas pessoas de cidades menores, em número bem reduzido, mas ainda assim, esses mísseis causam estragos e matam muitas pessoas, principalmente soldados. Soldados jovens, embora no caso da Ucrânia, eles estejam ficando bem mais velhos. Agora estão recrutando pessoas de 60 anos. É algo terrível de se testemunhar e acho que tenho uma obrigação. Veja, essa é a guerra do Joe Biden. Não é a minha guerra. Fiz um acordo com a OTAN há um mês. Você cobriu isso muito bem, na verdade. Nós não pagamos mais nada, entende? Não estamos pagando nada. Eles estão comprando coisas de nós e a OTAN está nos pagando. Eu aumentei a taxa de 2% do PIB para 5% e eles estão nos pagando por tudo o que enviamos. Nós não estamos pagando, mas Biden aprovou 350 bilhões de dólares. A Europa gastou 100 bilhões. O dinheiro gasto e as mortes são algo inacreditável. É a pior coisa que aconteceu, de longe, a pior desde a Segunda Guerra Mundial. Então, vou me encontrar com Vladimir Putin e vou dizer a ele, você tem que acabar com essa guerra, tem que acabar. E ele não iria me desafiar. Essa guerra nunca teria acontecido. Nós discutimos isso uma vez, e nunca mais tivemos essa conversa. Não teria acontecido. Quando a eleição foi fraudada e então Biden assumiu, mal assumiu, na verdade foi a caneta automática que assumiu. Coisas ruins começaram a acontecer. Coisas ruins, coisas estúpidas foram ditas, e isso resultou em guerra. E veja, não acredito que isso vá acontecer de novo, porque eu já cobri muito bem essa questão. Isso poderia acabar em uma terceira guerra mundial. A instabilidade política e militar se intensifica em diferentes partes do mundo, com crises simultâneas que expõem vulnerabilidades e ampliam tensões diplomáticas. Da Venezuela aos Estados Unidos, da fronteira lituana à Ucrânia, a escalada de confrontos e disputas territoriais redefine prioridades estratégicas e alimenta riscos de desdobramentos graves. Na América do Sul, a Venezuela enfrenta pressão crescente após Washington aumentar a recompensa pela cabeça de Nicolás Maduro. Quem achou que era só os ministros do STF no Brasil se enganou. Caracas respondeu mobilizando forças militares e disse que pode ser o fim dos americanos. Você deve estar rindo dessa notícia, mas não te julgo, porque também dei risada. Mas como é notícia, eu vou mostrar para vocês. Na Europa, a Lituânia está falando em acionar o artigo 5 da OTAN. Já adianto que seria uma catástrofe nuclear. Tudo por conta de violações do seu espaço aéreo por aeronaves russas, carregado alto poder de fogo para bombardeios. A defesa aérea da OTAN foi acionada, enquanto Moscou é acusada de testar a disposição da aliança em declarar guerra. Na Ucrânia, o combate prossegue sem sinais de trégua. Ataques aéreos, bombardeios e pequenas conquistas territoriais ocorrem paralelamente à preparação para um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, que discute um possível acordo de paz em meio a ofensivas ativas. Aliás, a Ucrânia está avançando hoje dentro da Rússia e quer parte do território russo. Mesmo diante das negociações previstas, Kiev recusa qualquer concessão territorial, enquanto Trump defende trocas de terras como solução inevitável. Esse contraste de posições reforça a percepção de que um cessar-fogo rápido é improvável. Ao mesmo tempo, cresce o temor de uma escalada nuclear imediata. O abandono do Tratado Internacional pela Rússia, o avanço em mísseis hipersônicos e informações sobre um possível e próximo inverno nuclear revelam a gravidade de um cenário que vai gerar fome global e colapso social por décadas. E tem gente que não tá levando isso a sério. Peço que você preste muita atenção quando chegar nessa parte. No Brasilzão, a crise política ganha dimensão internacional, com acusações contra o Supremo Tribunal Federal.
Publicações estrangeiras de hoje, incluindo o Wall Street Journal e o Financial Times, acusam a Suprema Corte de implantar uma ditadura como a bolivariana, de Nicolás Maduro, enquanto a oposição articula pressões a partir de Washington. As críticas ao judiciário brasileiro se somam a tensões internas, protestos e debates sobre os limites constitucionais da atuação do STF. O governo Lula é pressionado a responder de forma a evitar que a disputa prejudique a imagem do país no exterior. Essas crises, embora geograficamente distantes, se conectam pela lógica de pressão política, militar e estratégica, em um momento de alta volatilidade global. Cada frente de conflito ou disputa institucional aumenta a sensação de que o sistema internacional caminha para o caos global e ranger de dentes. Fala pra mim se você considera que o mundo e o seu país já entraram num ponto que é quase impossível de reverter e que agora o melhor a se fazer é administrar o prejuízo e bolar planos para a guerra maior que se aproxima. Ou você acha que é tudo balela e tá tudo bem onde você mora? Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. A escalada entre Venezuela e Estados Unidos atinge novo patamar após Washington anunciar recompensa milionária pela cabeça de Nicolás Maduro. O governo venezuelano reagiu colocando todas as forças populares, militares e policiais em alerta máximo, prometendo defender a soberania nacional a qualquer custo. Altos comandantes da Força Armada Nacional Bolivariana gravaram vídeos reafirmando lealdade irrestrita a Maduro e classificando a decisão americana como uma agressão direta contra a independência venezuelana. Essa postura foi acompanhada por declarações oficiais condenando o que chamam de uso do sistema judicial como arma política. Organizações alinhadas ao regime, como o movimento Codepink, classificaram a recompensa como um caso flagrante de combate judicial com fins políticos, acusando os Estados Unidos de tentar derrubar um líder por meios não militares. A narrativa fortalece a retórica de Caracas contra a ingerência externa. O Ministério do Trabalho venezuelano também entrou na disputa diplomática, repudiando publicamente a medida anunciada pela procuradora-geral americana Pamela Bondi. O governo alega que a ação viola a soberania nacional e ameaça a estabilidade interna. Em um discurso transmitido nacionalmente, Maduro declarou que um ataque contra ele poderia significar o fim do Império Americano. A frase, de tom provocativo, foi interpretada como uma tentativa de elevar a tensão e mobilizar sua base política. Paralelamente, a Colômbia concedeu asilo à opositora Maria Alejandra Dias, ex-funcionária de Hugo Chávez e crítica de Maduro. Caracas negou salvo-conduto, intensificando as fricções diplomáticas entre os dois países. A disputa pelo território de Essequibo também voltou ao centro das atenções. A vice-presidente Delcy Rodrigues anunciou a entrega de novos documentos à Corte Internacional de Justiça, reforçando a posição venezuelana no litígio contra a Guiana. Enquanto isso, serviços de inteligência venezuelanos acusam setores da oposição de manter conexões com redes criminosas. O governo afirma que tais vínculos teriam como objetivo desestabilizar o país e favorecer interesses externos. Em meio à tensão interna, a Força Armada Nacional Bolivariana reafirmou que continuará mobilizada para responder a qualquer tentativa de captura de Maduro. O discurso oficial indica que Caracas está disposta a transformar a crise diplomática em uma questão de segurança nacional. Com a recompensa americana e a retórica inflamada de ambos os lados,
cresce o risco de que a disputa extrapole o campo político e avance para incidentes militares ou ações coordenadas de grupos não estatais. Esse cenário preocupa observadores internacionais que já veem sinais de escalada regional. Poderia ter sido uma terceira guerra. Não acho que isso vá acontecer agora. Mas achei muito respeitoso o presidente da Rússia vir ao nosso país, em vez de nós irmos ao dele ou mesmo a um terceiro local. Acho que teremos conversas construtivas. Depois dessa reunião, imediatamente, talvez enquanto eu estiver voando para fora ou saindo da sala, vou ligar para os líderes europeus, com quem me dou muito bem, e com todos eles acho que tenho um ótimo relacionamento. E eu me dou bem com Zelensky, mas discordo muito do que ele fez. Discordo severamente. Essa é uma guerra que nunca deveria ter acontecido. E não teria acontecido. Mas vou falar com Zelensky. A próxima reunião será com Zelensky e Putin, ou Zelensky e Putin comigo. Eu estarei lá se for necessário, mas quero organizar um encontro entre os dois líderes. Fiquei um pouco incomodado com o fato de Zelensky dizer: bem, eu preciso de aprovação constitucional. Quero dizer, ele tem aprovação para entrar em guerra e matar todo mundo, mas precisa de aprovação para fazer uma troca de terras. Porque haverá trocas de terras. Eu sei disso, pela Rússia e por conversas com todos, para o bem da Ucrânia. Coisas boas, não coisas ruins. No norte da Europa, a Lituânia pediu ajuda formal à OTAN após a invasão de aeronaves militares russas não tripuladas em seu espaço aéreo. O governo lituano afirma que essas incursões representam uma ameaça direta à segurança nacional e falaram sobre acionar o artigo 5, onde toda a da aliança é obrigada a atacar a Rússia. Segundo autoridades locais, 2 dessas violações ocorreram nos últimos dias. Um dos drones, do tipo Gerbera, atingiu uma área militar da aliança transportando explosivos. Alguns analistas dizem que foi uma queda acidental, outros que foi um ataque onde a explosão falhou. De qualquer maneira, isso reforça a percepção de que Moscou está disposta a provocar diretamente membros da aliança. As movimentações militares da OTAN na região continuam intensas, com missões regulares de policiamento aéreo nos Bálticos. Aeronaves como F-16, Eurofighter e F-35 têm sido empregadas para interceptar ameaças e manter presença constante nos céus. O clima é de guerra declarada. Especialistas apontam que as incursões russas podem ter o objetivo de medir a velocidade e a eficácia da resposta da OTAN. Ao mesmo tempo, servem para intimidar países bálticos que reforçam o apoio à Ucrânia e mantêm sanções contra Moscou. Fontes militares afirmam que, além dos drones, houve interceptações recentes de jatos de reconhecimento russos sobre o Mar Báltico. Embora nenhum disparo tenha sido registrado, a proximidade dos encontros aumenta o risco de acidente ou confronto direto. O governo lituano alertou que a frequência desses incidentes vem crescendo, especialmente em períodos de negociações diplomáticas sensíveis ou antes do anúncio de novas sanções contra a Rússia. O teste dos limites do artigo 5 é interpretado por analistas como um recado de Moscou à OTAN. A Rússia estaria disposta a elevar a tensão em áreas estratégicas para pressionar por concessões em outros campos de negociação. Apesar do risco, os aliados reforçam que o compromisso de defesa coletiva permanece intacto. Líderes da aliança afirmam que qualquer ataque armado contra um membro será respondido de forma coordenada e proporcional. As manobras russas também têm um componente psicológico. Ao violar repetidamente o espaço aéreo de um país membro, Moscou tenta gerar desgaste interno e criar debates sobre os custos de manter uma postura firme diante das provocações. Enquanto isso, a OTAN amplia exercícios conjuntos na região, treinando suas forças para cenários que envolvem ataques híbridos, drones armados e violações de fronteiras. A mensagem é clara: qualquer tentativa de comprometer a co-integridade territorial de um membro será tratada como ameaça à aliança como um todo. Também haverá coisas ruins para ambos os lados. Então, haverá coisas boas e ruins. Mas é muito complexo porque as linhas são muito irregulares. E haverá algumas trocas, algumas mudanças de território. A palavra que eles vão usar é que estão fazendo mudanças. Vamos mudar as linhas de batalha. A Rússia ocupou uma grande parte da Ucrânia
incluindo territórios muito valiosos. Vamos tentar recuperar parte desse território para a Ucrânia, mas eles tomaram áreas extremamente valiosas. Eles tomaram, em grande parte, áreas litorâneas. No setor imobiliário, chamamos isso de propriedade à beira-mar. É sempre o mais valioso. Seja em um lago, um rio ou um oceano, é sempre a melhor propriedade. Bem, a Ucrânia, muita gente não sabe, tinha cerca de 1.000 milhas de litoral. Isso acabou, exceto por uma pequena área, Odessa. É uma área pequena, restou só um pouco de acesso ao mar. Então, vou analisar os parâmetros. Posso sair de lá dizendo boa sorte e pronto. Ou posso dizer, isso não vai ser resolvido. No leste europeu, o combate na Ucrânia se intensifica com ataques de drones ucranianos contra alvos estratégicos em território russo. Moscou confirmou que uma instalação industrial em Saratov foi atingida, causando danos significativos e vitimando um trabalhador. Em outro ataque, Kiev afirmou ter eliminado um comandante de brigada russo na região ocupada de Donetsk, ação vista como golpe moral contra as forças invasoras. A operação teria sido realizada por meio de um ataque aéreo preciso. As forças russas responderam com bombardeios em Zaporísia, deixando ao menos 12 civis feridos. O Ministério da Energia ucraniano alertou para incêndios nas proximidades da usina nuclear da região, elevando temores de um acidente radiológico. Na frente norte, a Ucrânia reivindica pequenos avanços territoriais na região de Sumy, considerados estratégicos para dificultar a logística russa. Esses ganhos ocorrem dias antes da cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin, prevista para tratar de um possível acordo de paz. No entanto, a pressão russa persiste. Relatórios indicam que tropas de Moscou romperam defesas ucranianas no leste de Donetsk, obrigando Kiev a enviar reservas para evitar um avanço mais profundo. O Instituto para o Estudo da Guerra avaliou que as forças russas mantêm capacidade ofensiva significativa e podem explorar brechas nas linhas ucranianas nos próximos dias. Kiev também relatou a destruição de um posto de comando de batalhão russo em Kherson, parte de uma campanha para desorganizar a coordenação inimiga antes de novos combates. A escalada de ataques cruzados, incluindo drones armados e artilharia pesada, reforça a percepção de que nenhum dos lados está disposto a ceder terreno antes da reunião de alto nível entre Trump e Putin. Embora haja expectativa de negociações, diplomatas apontam que o clima no campo de batalha torna improvável qualquer cessar-fogo imediato. Ambos os lados continuam priorizando ganhos táticos para negociar em posição mais favorável. A situação nas frentes leste e sul mantém alto o risco de incidentes de grande impacto, especialmente nas áreas próximas a instalações críticas como usinas nucleares e centros logísticos. No campo político, líderes ucranianos reiteram que não aceitarão concessões territoriais como parte de um acordo de paz. O presidente Volodymyr Zelensky declarou que Putin busca controlar o restante de Donetsk, inviabilizando um cessar-fogo justo. Donald Trump, por outro lado, afirmou publicamente que Ucrânia e Rússia terão de realizar trocas territoriais para encerrar o conflito. A declaração provocou reação negativa em Kiev e entre aliados europeus. O ex-presidente americano argumenta que alguma troca de terra será inevitável para atingir um acordo duradouro. Críticos afirmam que essa posição pode enfraquecer a resistência ucraniana e incentivar novas ofensivas russas. O senador J.D. Vance declarou que dificilmente qualquer acordo deixará ambos os lados satisfeitos. Para ele, o conflito já atingiu um ponto em que concessões serão inevitáveis, mas politicamente difíceis de implementar. Líderes nórdicos e bálticos emitiram um comunicado conjunto reiterando apoio irrestrito à Ucrânia e exigindo que Moscou encerre o combate e retire suas forças de todo o território ucraniano. O premier polonês Donald Tusk advertiu que a Rússia não deve ser autorizada a criar divisões entre Varsóvia e Kiev, reforçando o compromisso militar e diplomático com a causa ucraniana. Analistas militares avaliam que a Rússia não está se preparando para um cessar-fogo, mas sim para novas ofensivas coordenadas. Movimentações militares e reforço logístico indicam planos de intensificar os ataques no curto prazo.
Apesar da pressão externa, Zelensky insiste que as forças ucranianas permanecerão no Donbas, bloqueando qualquer tentativa de avanço russo. A perspectiva de uma negociação, em meio a ofensivas ativas, levanta dúvidas sobre a real viabilidade de um acordo no encontro entre Trump e Putin. Mesmo diplomatas mais otimistas admitem que a tensão militar é incompatível com compromissos duradouros. No cenário mais amplo, o impasse atual mantém a guerra em um ciclo de ataque e contra-ataque, com riscos crescentes de escalada para outros domínios, incluindo o uso de armamento de maior poder destrutivo. As tensões nucleares voltam a dominar as análises estratégicas após a Rússia abandonar o Tratado INF de 1987, removendo restrições para o desenvolvimento de mísseis de médio alcance. Especialistas alertam que a medida reacende uma corrida armamentista global. Relatórios indicam que Moscou está avançando no programa de mísseis hipersônicos, capazes de atingir alvos a milhares de quilômetros, com velocidade e precisão superiores aos sistemas convencionais. Esses armamentos alteram o equilíbrio estratégico e reduzem o tempo de resposta de potências adversárias. Um estudo da Universidade da Pensilvânia simulou o cenário de um conflito nuclear global. Os resultados projetam um inverno nuclear, com bloqueio total da luz solar, queda de até 80% na produção agrícola e fome global, em escala sem precedentes. Segundo a pesquisa, regiões diretamente atingidas sofreriam taxas de mortalidade próximas de 99%, enquanto áreas não bombardeadas enfrentariam anos de colapso econômico e social devido à escassez de alimentos e ao colapso climático. Editorial publicado pelo The Guardian alerta para o silêncio público diante da escalada nuclear. O texto defende políticas como a de não primeiro uso e a retomada de negociações internacionais para a redução de arsenais. O mesmo editorial critica a distração da opinião pública, mais focada em crises econômicas e ambientais, ignorando o fato de que um único erro estratégico poderia desencadear uma catástrofe planetária. Nos Estados Unidos, setores políticos e acadêmicos pressionam por uma nova campanha de conscientização sobre os riscos nucleares, similar à realizada durante a Guerra Fria. O objetivo é influenciar políticas internas e reforçar compromissos internacionais. A combinação de avanços tecnológicos em armamentos e deterioração de acordos de controle preocupa agências de segurança, que já consideram a probabilidade de um conflito nuclear maior do que nas últimas 3 décadas. Na visão de estrategistas, o risco atual não se limita a confrontos diretos entre potências, mas inclui o potencial de escalada acidental durante crises regionais, como a da Ucrânia, onde arsenais nucleares são pano de fundo para ameaças veladas. O relatório da Universidade Americana conclui que nenhuma nação estaria preparada para lidar com os efeitos prolongados de um inverno nuclear, reforçando a necessidade de medidas preventivas urgentes. Há quem acredite que Putin queria toda a Ucrânia. Eu sou um deles, aliás. Acho que, se não fosse por mim, ele nem estaria conversando com mais ninguém agora. Mas vou me encontrar com ele, ver quais são os parâmetros, e então vou ligar para o presidente Zelensky e para os líderes europeus logo depois da reunião. Vou dizer a eles que tipo de acordo foi discutido. Eu não vou fazer um acordo. Não cabe a mim fechar um acordo. Acho que um acordo deve ser feito para ambos os lados. Acho que a Rússia precisa voltar a construir seu próprio país. É um país enorme. Acho que eles têm 11 fusos horários, se você acreditar nisso. É, de longe, o maior do mundo em extensão territorial. Eles têm um potencial imenso para prosperar, mas não estão indo bem agora. A economia não vai bem porque foi profundamente afetada por isso. E não ajuda quando o presidente dos Estados Unidos diz ao maior ou segundo maior comprador de petróleo deles que vamos impor uma tarifa de 50% se comprarem petróleo da Rússia. Isso foi um golpe duro, e então dizem, ele não foi tão duro. Ninguém mais teria feito isso. E eu não parei por aí. Veja, eu estava pronto para fazer coisas muito maiores que isso, mas recebi uma ligação dizendo que eles gostariam de se encontrar e vou ver sobre o que querem conversar. Gostaria de ver um cessar-fogo. Gostaria de ver o melhor acordo possível para ambos os lados. Você sabe, é preciso 2 para dançar um tango, certo?
Enquanto o mundo acompanha crises internacionais, no Brasil a cena política é sacudida por acusações contra o Supremo Tribunal Federal. Publicações como o Wall Street Journal acusam a corte de atuar como protagonista em um golpe de Estado liderado por Alexandre de Moraes. Segundo o jornal, o STF teria adotado uma postura politizada, ampliando sua influência para além dos limites constitucionais. A acusação ganhou repercussão em meio a tensões internas sobre o papel do judiciário na condução de investigações e julgamentos. O Financial Times destacou que a disputa entre Brasil e Estados Unidos atinge níveis inéditos, com pressões externas relacionadas às decisões do STF, especialmente no julgamento de ações contra Jair Bolsonaro. Relatos indicam que o governo Trump prepara um relatório de direitos humanos acusando o governo Lula e Alexandre de Moraes de restringirem de forma desproporcional o discurso de apoiadores do ex-presidente. Segundo o Washington Post, o documento teria sido elaborado por parlamentares republicanos próximos a Bolsonaro e será apresentado ao Congresso americano, reforçando a pressão diplomática. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estariam fornecendo informações ao Departamento de Estado americano sobre Viviane, esposa de Alexandre de Moraes, numa tentativa de ampliar o desgaste político do ministro. A narrativa ganha força em setores conservadores, que acusam o STF de ultrapassar suas competências e influenciar diretamente a arena política. Essa percepção é explorada por aliados de Bolsonaro para mobilizar base e pressionar por mudanças institucionais. Críticos, no entanto, veem nessas acusações uma tentativa de enfraquecer a independência do judiciário e desviar a atenção de investigações em curso. O embate fortalece a polarização política no país. As reações internas incluem manifestações públicas contra e a favor do STF, além de debates acalorados no Congresso. O clima de tensão institucional é amplificado pela cobertura internacional do caso. No campo externo, diplomatas alertam que o desgaste da imagem do judiciário brasileiro pode impactar acordos comerciais e negociações multilaterais, especialmente se o relatório americano ganhar destaque internacional. Especialistas em política externa apontam que a crise entre judiciário e executivo brasileiros ocorre num momento em que o país tenta manter relevância no cenário global, ao mesmo tempo em que enfrenta pressões de parceiros estratégicos. Os próximos movimentos políticos devem levar em conta não apenas as disputas internas, mas também a repercussão internacional das decisões do STF e das respostas do governo federal. Em paralelo, observadores internacionais destacam que a instabilidade política no Brasil pode ser explorada por atores externos para influenciar negociações comerciais, investimentos e posicionamentos diplomáticos em fóruns multilaterais. O cenário político brasileiro, somado à instabilidade global, cria um ambiente de incerteza, onde alianças e negociações se tornam mais voláteis. Analistas alertam que a combinação de crises internas e externas exige respostas coordenadas e rápidas. Enquanto o debate interno se acirra, cresce a expectativa sobre como o governo Lula e o STF responderão às críticas vindas dos Estados Unidos e se haverá tentativa de desarmar o conflito diplomático ou aprofundá-lo. A análise das últimas semanas revela um cenário em que múltiplas crises se sobrepõem, exigindo respostas rápidas e coordenadas para evitar colapsos regionais ou escaladas irreversíveis. A falta de diálogo consistente e a intensificação de confrontos indicam que a tensão seguirá alta. Da mobilização militar venezuelana à pressão sobre a Lituânia, passando pelos avanços e recuos no território ucraniano, cada episódio reforça a percepção de que as rivalidades geopolíticas estão mais acirradas do que em outros períodos recentes. O fator nuclear adiciona uma camada de perigo ao ambiente estratégico. Com arsenais mais sofisticados e menos acordos de controle, o risco de um incidente de grande escala se torna mais plausível, principalmente quando combinado com conflitos ativos. No Brasil, as disputas entre judiciário e executivo, amplificadas por críticas internacionais, ilustram como instabilidades internas podem repercutir globalmente. A forma como esses embates serão administrados influenciará o peso do país no cenário diplomático.
Fala pra mim se você considera que o mundo e o seu país já entraram num ponto que é quase impossível de reverter, e que agora o melhor a se fazer é administrar o prejuízo e bolar planos para a guerra maior que se aproxima. Ou você acha que é tudo balela e tá tudo bem onde você mora? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.